Afinal de contas, por que trabalhar com regularização de imóveis? Se tu quer saber um pouquinho mais sobre o assunto e quer saber a minha visão sobre esse tema, gruda aqui comigo nesse vídeo e vamos trocar uma ideia? Mas antes deixa eu me apresentar. O meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para você. Toda segunda-feira às 19 horas tem um vídeo novo aqui no canal falando sobre regularização de obras, sobre regularização de imóveis, onde eu procuro mostrar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem os imóveis deles devidamente registrados e mostro também para engenheiros civis e arquitetos, principalmente a galera que está se formando agora, uma nova área de atuação, um novo nicho de mercado dentro da engenharia. Então, se esse assunto te interessa, eu já vou te pedir, já te inscreve no canal, já deixa o like, já compartilha esse vídeo com mais pessoas, faz esse vídeo chegar mais adiante, porque tu compartilhando, tu dando aquele joinha, é uma maneira que tu tem de incentivar o nosso trabalho e mostrar para o YouTube que o vídeo é legal, que o assunto é interessante e assim tem mais entrega. É uma maneira que tu tem de nos incentivar a estar trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade aqui. Se tu quiser seguir no Instagram também, o Instagram vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então vamos embora. Por que eu decidi hoje falar sobre por que trabalhar com regularização e não trazer um assunto tão técnico como a gente costuma trazer nos vídeos semanais aqui do canal, tentando explicar alguma coisa sobre regularização? Esse final de semana eu trabalhei bastante em cima de um projeto novo que eu estou desenvolvendo e uma das coisas que eu comecei a escrever foi exatamente essa. Por que trabalhar com regularização? Por que essa área? Por que esse nicho de atuação dentro da engenharia? E eu comecei a me questionar, né, sobre o porquê isso, sobre por que estar trabalhando nessa área, por que escolher essa área para trabalhar. E eu comecei a me lembrar um pouquinho da minha história, como é que eu comecei, e eu me lembrei que lá no início eu não sabia nada. Na verdade, eu detestava toda essa parte burocrática. Eu detestava, ouvir falar em prefeitura para mim era o caos, sabe? Eu acho que por que isso? Porque simplesmente eu não vi nada disso na faculdade. Eu não vi nenhum tema, nenhum assunto relacionado com aprovação de projeto, com taxas de ocupação, com zoneamento, com permeabilidade, com índice de aproveitamento. O que eu mal vi na faculdade foi sobre quadro de áreas no meu projeto de graduação que eu era obrigado a fazer. Mas aí tu sabe, né? Projeto de graduação é aquela coisa que a gente vai copiando daqui, entendendo dali e não dá bola. Mas era um quadro de áreas para o edifício, é totalmente diferente de uma residência unifamiliar ou multifamiliar que na prática é o que a gente costuma mais aparecer de serviço para nós, né? Então eu comecei a perceber que a gente não tinha visto nada daquilo na faculdade. Eu comecei pensando sobre como eu comecei, eu me dei conta disso. Então eu acho que por isso eu fiquei com essa versão da área de documentação. Eu não vi nada a respeito. Nada, nada, nada. E teve uma vez que um grande amigo meu, ele estava trabalhando e ele estava com um projeto em paralelo para aprovar na prefeitura e ele me convidou. Ele disse, Celso, eu tenho esse projeto para terminar, eu não vou ter tempo para terminar lá na prefeitura, eu preciso atender o cliente. Tu não quer terminar para mim? E eu disse, cara, eu não entendo nada de prefeitura, eu não sei nada, nunca fiz. Ele disse, não, eu te dou todas as dicas e tal, tu vai fazendo, a gente vai conversando. E foi assim, ali naquele projeto eu fiz, consegui atender o cliente, mas para mim naquele momento era só um projeto, era só tipo um bico para entrar um extra. E aí teve uma vez, olha que interessante, como a gente descobre que as coisas são importantes e eu me dei conta, eu digo, eu tenho que aprender isso porque senão eu posso estar cometendo um erro tão grande e passar tanta vergonha na frente dos meus clientes que eu comecei a me interessar mais sobre o assunto. Teve uma vez que uma conhecida começou a construir, pediu para que eu gerenciasse a obra da construção da casa dela, num terreno que ela tinha. E foi feito o projeto, eu contratei a mão de obra, eu comecei a obra, e aí o marido dela disse, eu preciso fazer a aprovação disso na prefeitura. Depois que eu peguei, aprendi a ver a lei de zoneamento
e a obra já tinha iniciado, já tinha feito a fundação da obra, já tinha feito, as paredes já estavam na metade, digamos assim, é que eu fui descobrir que eu tinha que cuidar os recuos, que eu nem sabia que existia, sabe? Não sabia que precisava que determinada área tinha que ter determinados recuos. A minha sorte é que para aquele caso o recuo era isento. Tu imagina se eu tivesse que aprovando um projeto para ela, ela já com a fundação concluída, com as paredes a meia altura levantada, e eu descobri que ela ia ter que pagar multa, ou pior, ela ia ter que demolir porque não ia conseguir aprovar, porque precisava de recuo. E aí eu pensei, pô, esse assunto é muito sério. Poucas pessoas dominam essa área, poucas pessoas gostam. Comecei a me aprofundar, comecei a ler, comecei a pegar um cliente mais, um outro cliente, e aí foi surgindo, sabe aquelas coisas quando vão surgindo e cada vez tu vai te aprimorando mais? E foi aí que depois eu descobri um curso no qual hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ajudar novos alunos, pela minha experiência, pela minha vivência, aprendi muito, 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 e não parei de estudar mais. E me apaixonei pela área de regularização. E por que atuar nessa área de regularização? Eu me dei conta que simplesmente a gente vem num padrão. A gente vem num padrão de que quem entra para a faculdade de engenharia obrigatoriamente tem que ser um expert em obra, tem que conhecer todas as técnicas construtivas, tem que fazer carreira dentro de empresa, tem que vivenciar o canteiro de obras. Só que hoje o mercado está tão dinâmico, ele está tão rápido, que na verdade tu não precisa só saber dominar alguma técnica construtiva. Tu tem que saber gerenciamento de obra, tu tem que lidar com funcionário, tu tem que ter organização de canteiro, layout, planejamento de obra, cronograma executivo, compra de materiais, gestão de equipe, sabe? Então assim, é uma série de coisinhas que tu só vai tendo o feeling de tocar com o tempo, com a vivência, com a experiência, e são coisas que não estão, às vezes, nas tuas mãos para resolver. Às vezes tu depende de outras pessoas, né? Tu depende de uma equipe para as coisas se concretizarem e para tu ter o resultado. E na regularização de imóveis, não. Na regularização de imóveis depende única e exclusivamente de ti. Claro, tu vai dizer, mas depende da prefeitura aprovar. Sim, mas se tu fizer os projetos conforme as exigências da prefeitura, ela não vai te barrar. E como é que tu consegue chegar nesse nível? É pegando projeto, é fazendo, é estudando todo dia um pouquinho. Então eu percebi que a regularização só dependia única e exclusivamente da minha pessoa. E isso fez com que eu me apaixonasse cada vez mais. Isso fez com que eu estudasse cada vez mais. Eu descobri que todo mundo, na verdade, praticamente todo mundo precisa, ou um dia vai se dar conta que precisa de alguém para regularizar o seu imóvel. Todo mundo quer fazer um puxadinho na casa dele. Todo mundo precisa aprovar. Todo mundo precisa comprar, vender. E as pessoas só se dão conta disso quando o calo aperta. E aí quando o calo aperta, a quem elas procuram? A quem está na frente do mercado, a quem sabe como fazer todo aquele processo, aquele que já tem o passo a passo e já tem o feeling do negócio. E isso eu fui pegando ao longo dos tempos. Cara, é um mercado que praticamente não tem concorrência. São 30 milhões de imóveis regulares e irregulares no país. Vocês têm noção do que é 30 milhões de imóveis irregulares no país? Façam uma conta comigo. Se um profissional mais foda das galáxias, sabe, pegar aí 10, 15 clientes por mês, que é um número absurdo, é um número ótimo, excepcional, digamos assim, em um ano, se ele pegar 10 clientes, ele vai estar regularizando 120 imóveis. Em 30 anos de profissão, quantos imóveis ele vai ter regularizado? 3.600 imóveis. Se eu não estou errado, se eu não fiz a conta errada. Para 30 milhões, não falta área de atuação. E sem falar que a gente não fala só na área de prefeitura. Tem Receita Federal, tem cartório, tem desdobramento, tem unificação, tem retificação de área, tem infinitas possibilidades. Tu pode fazer parceria com corretor de imóveis, tu pode fazer parceria com advogados, sabe? Então é uma área muito ampla,
é muito dinâmica. Ah, mas é muito chata, porque demora, porque é burocrático. Sabe o que eu percebi? E cada vez mais eu coloco na minha mente e tenho a noção de que é extremamente importante, é que quem domina as leis, domina o mercado. Tu nunca tá atrás de quem sabe menos do que tu em termos de leis, em termos de normas. Tu não precisa saber tudo. Tu precisa saber onde achar quando tu precisar. Então, gente, é assim, é uma área que hoje eu sou literalmente apaixonado por regularização de imóveis. Eu adoro trabalhar com regularização de imóveis. Eu tenho prazer de estar trazendo conteúdo para vocês. Eu tenho prazer de, quando um cliente me pergunta, às vezes eu entrego assim mais do que eu preciso antes mesmo de fechar um contrato, porque eu começo a me empolgar em falar. Às vezes eu dou informações de ouro que ele simplesmente ele pode procurar outro profissional que cobre mais barato do que eu, mas eu adoro, eu sou apaixonado pela regularização, eu sou apaixonado por poder fazer esse processo e ver a cara de satisfação do cliente pegando a matrícula averbada, assim, diz, pô, agora realmente a casa é minha, sabe? Então, é assim, muito obrigado por terem me assistido até agora e entendam que a regularização de imóveis hoje é uma área que existe pouquíssima concorrência, tem mercado para todo mundo. Se esse assunto te interessou, eu já te peço mais uma vez para te inscrever, para deixar um like, para curtir e compartilhar esse vídeo. E nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tamo junto, um abraço, até mais.